Rui, olhamos para uma situação que é um dos buracos, do imenso buraco das contas públicas, refiro-me obviamente à Madeira e também aos Açores. O que é que o Governo deverá fazer nos próximos tempos relativamente a esta situação que cresceu imenso nos últimos anos? Indiscutivelmente o crescimento económico da Madeira é visível, está à vista de toda a gente, mas há um endividamento também muito elevado. Tem consequências e isso, no fundo, se é moral perante o resto dos contribuintes portugueses. O que tem que ser feito é corrigir e pedir-se responsabilidades. Hoje, os jornais noticiavam o sucesso do programa do Fundo Monetário Internacional, na Islândia. Ou seja, a Islândia conseguiu passar 3 anos retomar o ritmo de crescimento possível de pagar as dívidas. E, ao mesmo tempo, começou hoje o julgamento do primeiro-ministro que, à data, governava na Islândia, por medidas de gestão inadequadas. Penso que chegará o tempo em que os portugueses pedirão, para além de responsabilidades morais ou políticas, responsabilidades cíveis. Porque muitas decisões que são feitas de ânimo leve. A Madeira hoje não tem a ver com aquilo que era há 20 anos, eu conhecia, mas a Madeira também tem túneis que ligam nada a coisa nenhuma. Ou seja, foram feitas errados. Não terá um erro do Presidente do Governo Regional, mas é um erro dos engenheiros. É um erro, talvez, do responsável pela Secretaria Regional das Obras, ou de quem tomou essa decisão. Isso tem que ser responsabilizado. Da mesma forma que só com esse modelo é que nós conseguimos criar mérito a quem o merece. Ou seja, nós não somos todos iguais. E começamos a diferenciar-nos nossa capacidade de ensino. O Estado deve oferecer um ensino a todos, as mesmas oportunidades. Mas depois, a nossa capacidade de esforço e de lutar e de nos responsabilizarmos pela vida e pelas funções que nos dão, deve ser um incentivo, digamos, à diferenciação. E esta noção é relevante, que no fundo foi assim que a sociedade do Ocidente se desenvolveu, foi permitindo que a inovação, que a diferenciação, sugerisse o sucesso de uns em deprimor dos problemas de outros. Rui, uma notícia que é notícia de hoje, a Assembleia da República vai cortar 27% nos custos de funcionamento do próximo ano, são 20 milhões de euros, parece um sinal positivo que é transmitido pelo Parlamento. Eu tenho muito receio dos números, das percentagens, e permita-me que dê 2 exemplos claros. Um que eu senti em 2002, quando foi o governo do PSD, pelo primeiro-ministro Durão Barroso, que resolveu muito rapidamente acabar com o chamado IPE, Investimento para as Participações Empresariais. E terminou aquilo em 6 meses. E, de facto, o que é que perdeu? Perdeu-se a boa governação do país. Nós tínhamos uma empresa com 20 anos de história, em que tinha bons gestores e tinha a gestão de capitais públicos melhor. Ao acabar-se aquilo, permitiu o que existe hoje, que é qualquer Estado, qualquer Ministro, nomeia uma personagem para lá sem cultura nenhuma de gestão e sem responsabilização. Portanto, fez o mal. Comentavam ontem em Coimbra, precisamente que o Ministério da Educação tinha dado indicações às diferentes instituições para baixar o orçamento em 8,5%. Então, o que é que fez o Instituto Politécnico de Coimbra? Resolveu acabar com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Porquê? Porque era mais pequeno, tem 600 alunos e está na periferia. No entanto, em Coimbra não vai acabar. Ou seja, temos de ter algum cuidado com os números. Mas como é que, Rui, quando se olha para uma máquina de dimensão de um Estado, com os vícios, obviamente as virtudes, mas os vícios que conhecemos daquilo que é a máquina estatal, como é que é possível cortar sem aplicar estas percentagens dolorosas? Os números é a parte final. É o início, porque sabemos que são as metas, mas o mais relevante é o que é cortado e aquilo que é valorizado. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um automóvel e tenho que entregar mercadoria. Eu tenho um automóvel e tenho a mercadoria, mas falta-me gasolina. E o peso da gasolina no investimento total não significará seguramente 1%. Mas porque eu me distraí e cortei 1%. Mas porque 1% de algo que não permite entregar a mercadoria. Portanto, é evidente que eu estou preocupado com o corte na despesa. Nós estamos todos. E esses cortes não são pequenos. Não são pequenos. Permita-me que cite que os medidas de ajustamento fiscal do acordo com a FMI que foi assinado em maio passado indicavam que, pela parte das receitas, nós tínhamos que cortar alguma coisa como 2% este ano. E das despesas, 3,7%. Repare, Rui, que despesas com pessoal previa cortassem 0,9%. 0,9% do PIB. Significa alguma coisa como 1.500 milhões de euros. É impossível. Mesmo que nós agora acabemos com a quase realidade de todos os institutos públicos, você não consegue cortar esta despesa até ao fim do ano.
Não é possível o dia cortar este ano. Mas isto foi assinado. Agora, quem é que assinou isto? Qual é a alternativa, Rui? Era a Receita. Não tem alternativa. Ou então você não cumpre, não cumpre. Quando se refere agora a esta questão que a moda está a ir para além da Troika. Mas o que é além da Troika? Se eu assumo o compromisso consigo de um empréstimo e se tenho que pagar 100, eu tenho que lhe pagar 100. Como é que eu chego ao 100? É que são os números. Como é que o mercado nos vai olhar em março do ano que vem? Vai ser se eu cumprir ou se eu não cumprir com o 100. Aí ele não vai olhar à forma. Só que eu hipoteco o futuro. Se eu for cortar com a juventude toda, eu não vou ter amanhã quem trabalhe para a minha reforma. Rui, olhamos para estes primeiros 100 dias de governação e vemos que o Ministro da Economia tem estado muito ausente. O lugar dele é trabalhar, não é o palco. Ele tem que tomar medidas. Mas ainda não foram anunciadas medidas, nomeadamente estimular a economia. Mais uma vez, o grande estímulo à economia, de onde é que poderá vir? Da banca. Neste momento, um dos principais condicionantes da economia portuguesa é a asfixiamento económico. De facto, as empresas estão descapitalizadas. Não é sem querer que Portugal noticiava, ainda este fim de semana, o Expresso, que era a segunda maior dívida per capita do mundo em relação ao PIB. Ou seja, isto é uma herança. E, nomeadamente, as empresas. O que tem que acontecer agora é que, de facto, as empresas precisam deste fundo de maneio para poderem viver, outras para poderem investir. E não estão a conseguir. Não estão a conseguir porquê? Porque onde é que o dinheiro está da banca? Está no Estado. O Estado pediu emprestado para as empresas de capitais públicas, sejam elas transportes. Ela pediu emprestado para a dívida soberana, até onde foi possível, e para o sistema empresarial do Estado, nomeadamente o municipal. E aí você tem cerca de 50 mil milhões. E se o Estado libertar esses 50 mil milhões, as empresas têm capacidade de investir e de poder crescer. A questão é quando e como é que o Estado vai libertar esse dinheiro que pediu emprestado? Não está previsto, nomeadamente, muito dele não foi previsto na vida com a Troika. Mas recordámonos que chegaram-se a chamar nomes a um número indeterminado de cartas que o professor Catroga fez à Troika sobre a despesa. Dizia-se que aquelas cartas que eram inapropriadas, que eram uma desconfiança do sistema político e do governo em particular. Agora vê-se que, de facto, onde é que está esse dinheiro? Rui, falando de estímulos à economia, Barack Obama deu hoje o sim a um plano de estímulo à economia. São 300 mil milhões de dólares para puxar pela maior economia do mundo. Há um mês, a última vez que falámos aqui, o mundo estava sensivelmente diferente. Não havia sinais de recessão nos Estados Unidos, a Europa estava um pouco melhor do que está hoje. Mas, entretanto, o cenário macroeconómico acabou por se agravar. Será suficiente este dinheiro para puxar pela economia dos Estados Unidos? E falta saber onde é que ele vai buscar o dinheiro. Porque ele acabou de assinar um compromisso de não aumentar a dívida pública. Se não aumentar a dívida pública e se não houver crescimento, não vai haver receita via impostos. Logo, não vai haver este dinheiro. Mais uma vez, o difícil não é anunciar. Difícil é fazer. E está-se a perceber que o atual modelo de recuperação a seguir a 2008 não levou ao emprego. Pela primeira vez nos Estados Unidos, nós assistimos a uma recuperação relativamente rápida. Eles, de facto, passado um ano e tal, já estavam no crescimento, mas pela primeira vez não voltaram a criar emprego. Porquê é que terá acontecido? O que é que mudou no modelo de crescimento da economia norte-americana? Diz bem, mudou o modelo de crescimento, mudou talvez, eventualmente, o paradigma. Ou seja, cada vez mais é uma sociedade que trabalha baseada nos serviços. E muito serviço é terceirizado, ou seja, é dado a terceiros. E então há deslocalização dessa mão de obra para mercados que são mais competitivos. E isto não há hipótese de voltar, porque qualquer um de nós, quando eu compro um telemóvel, eu vou saber as suas capacidades técnicas, mas também o seu preço. E depois, onde é que ele é feito, duvido que a minha parte nós saibamos onde é que este fato foi feito, onde é que a bata foi feita, ao nosso telemóvel, ao nosso nosso obviamente sapatos. O preço é sempre um fator importante. Muitas vezes é um fator de sobrevivência. Se a batata se vende aqui, se vende acolá. Ou seja, aí vamos voltar a ver o que é que outros fizeram para conseguir ultrapassar o modelo. E o caso sueco é um bom exemplo. O caso da Irlanda está a ser um bom exemplo. E a Irlanda começou por fazer de imediato foi baixar os custos de produção, ou seja, baixar os ordenados e aumentar a produtividade. E é por aí que nós temos que fazer, que é trabalhar mais e trabalhar melhor. Ou trabalhamos mais horas, ou trabalhamos menos horas, mas recebemos menos. Chama-se isto de produtividade. Sem isto não há comparação. Porque nós estamos a comparar com outros povos, de outras latitudes, nomeadamente a Ásia, a África e a América Latina, em que têm
ilhas de pobreza muito maiores que as nossas. Muitas vezes pergunta-se se é ou não é moral eu estar a rejeitar a sopa que o meu filho não quis comer, quando noutra parte do continente, na Índia ou na China ou em África, eles nem sequer têm sopa para comer. Então, se eles têm a poupança, porquê que eles têm a poupança? Porque não têm sistemas de reformas. Nós aqui desmaterializamos a sociedade. O tempo da minha bisavó, ela faleceu em casa, eu recordo. A minha avó faleceu em casa, o meu avô faleceu na casa da família. Hoje nós descontamos nosso para um Estado a pensar que alguém nos vai proteger no futuro. E poupança hoje não é necessária. E os pressupostos de todo o sistema acabaram por mudar nos últimos anos? Que nós os criamos. E estamos a falar em 40 anos. Portanto, ainda temos memória. Os nossos filhos já não vão ter memória disso. Nossos filhos pensam que o dinheiro vem da caixa do multibanco. E que o pai peça o financiamento porque ele com 18 anos quer um carro. Ele com 11 anos quer um telemóvel. E a sopa não quer, que não gosta. E a comida que sobra não gosta porque os douradinhos não são assim, são assados. Quer dizer, nós estamos a comparar com uma sociedade que não só está decadente porque não faz filhos, que não só está decadente porque goza tudo o que é possível e o que não é de bom senso, com quem? Com outras sociedades que poupa, porque não têm sistemas de segurança social como nós cá temos, porque tem que poupar para fazer um curso e porque come a sopa toda porque não sabe no dia a seguir se tem alguma coisa para comer. E então, onde é que está a moral? Está na minha que vive do endividamento ou está na outra que procura ter uma sopa no fim do dia? Rui Moreira de Carvalho, é sempre um prazer contar com o seu lúcido comentário nestas noites de quarta-feira. Desejo-lhe o resto de uma boa semana. Rui Moreira de Carvalho, professor universitário, dar-nos o seu comentário, a sua análise sobre alguns dos temas que marcam a atualidade desta quarta-feira.